Para vocês, meus amigos, minhas amigas, que estão aí no Facebook, no meu canal Luz para os Corações, quero trazer uma mensagem sobre salvação. Que mesmo o Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz, a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que todos os nossos pecados são apagados. E como está escrito na palavra do Senhor, como o ladrão na cruz, a partir do momento que você reconhece que Deus é o seu Salvador, não importa o tamanho do pecado, quantas vezes você pecou, a Bíblia diz que todos os nossos pecados serão perdoados. É o Senhor que nos justifica. Como ele diz mesmo, né? Ele diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito Santo de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 7, diz: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Esse negócio que você morreu e vai para o purgatório esperar, mentira, não existe isso. Hebreus capítulo 9, versículo 27, morreu, segue seu juízo. Você já sai daqui com a sua lei decretada, ou para a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, ou para a condenação eterna e para sempre. Então, meu querido, e nós, mesmo estando salvos em Cristo Jesus, precisamos permanecer. A Bíblia diz que, lá em Lucas 16, que para entrarmos no céu emprega força. Dentro dos dias dos profetas, que a perseguição emprega força para entrar no reino dos céus. Tem muitas pessoas que se desviam porque ele vem para o evangelho, é pregado aí que tudo é Deus. Não, tudo é Deus. Claro que Deus vai te ajudar, você vai estar ao lado do Senhor, Ele vai te dar condições, sabedoria, força. Mas primeiramente, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo e vem para a luz, o primeiro inimigo seu é você mesmo. É renúncia. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 9, 20, 32, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Nunca se viu tanto desviado, em pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. De 100 pessoas, talvez de 10 pessoas que eu falo do Evangelho de Cristo, 9, 8, todos são afastados da presença do Senhor. Mas o que levou essas pessoas a se afastar da presença de Deus? Porque ouviram de qualquer maneira, ou porque não se fortaleceram, não buscaram a verdade, ou aceitaram o Senhor achando que o caminho do Senhor, existe facilidade para entrar no reino dos céus? Não, meu querido, não existe facilidade. Mesmo nós já estando salvos em Cristo Jesus, mesmo o céu sendo nosso, já está salvo em Cristo Jesus, isso não isenta das lutas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, 27, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que eu pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Como ele diz também para Timóteo, capítulo 3, 16, permanece naquilo que aprendeste e ouviste de mim, para que tu pregando aos outros, tu mesmo não, de alguma forma não venha ficar reprovado. Mesmo nós estando salvos em Cristo, como Josué, o Senhor falou assim: a terra que eu dei aos filhos de Israel. Mas precisava Josué lutar pela conquista da terra, a experiência com a conquista da terra e a permanência com a conquista da terra. Mesmo o cristão estando salvo em Cristo Jesus, ele tem que lutar pela essa conquista da salvação. Porque senão de outra forma Deus era salvando e levando. Não, as nossas vidas, nós estamos aqui, através da nossa vida, outras vidas serão alcançadas. Você tem que lutar pela conquista da sua salvação, a experiência do dia a dia com Cristo pela sua salvação e a permanência pela sua salvação, meu querido. O Senhor diz em Mateus, aquele que perseverar até o fim, capítulo 24, aquele que perseverar até o fim será salvo, quem não perseverar se voltar para trás, meu querido, não. Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate. Combati o bom combate, isso quer dizer uma luta, é uma guerra.
É uma batalha contra o império das trevas. Satanás nunca vai desistir de você, que ele já foi derrotado, ele já foi julgado, conforme o texto de lá de João 16. O juízo dessa terra, ele já foi julgado, ele não vai desistir de você. Mas nós também não podemos dar ênfase ao diabo, porque todo o poder nos céus e na terra foi dado ao Senhor Jesus Cristo, aos seus filhos, à igreja. A igreja tem a supremacia da autoridade sobre a terra, conforme Mateus capítulo 28, 20. Todo o poder nos céus e na terra foi me dado. Se você vê um crente derrotado, é porque ele não tem um compromisso com Deus, meu querido. Deus não escolheu você para a derrota, não, meu querido, não. Ele te escolheu para a vitória. Jamais Deus vai permitir umas circunstâncias, uma situação que você não possa suportar. Todos nós temos a tendência do pecado, porque nós herdamos isso de Adão, nosso pai, conforme está em Romanos capítulo 5. Capítulo 8, ele fala que todos nós estamos sujeitos ao pecado, não de nós, mas porque sujeitamos ao que nós herdamos de Adão. É tendência, não é prática. O Senhor naquele grande dia, apartai-vos de mim, vós que praticai, prática. Tendência, todos nós temos a tendência do pecado dentro de nós. Mas viver no pecado, praticar o pecado é outro critério. É aqueles que não dão ouvido à voz de Deus, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Como Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, concluindo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a minha coroa já está preparada, que o justo juiz me dará naquele dia. Paulo está vivo, meu querido, ele já tomou posse, o céu já é nosso. Você não vai ser salvo se você permanecer, você está salvo. Não que você é perfeito, mas você está lutando, batalhando, pelejando todos os dias, fugindo. Todo dia você precisa do perdão, do amor e das misericórdias, da graça de Deus. Paulo disse: desde agora a minha coroa, há uma meta. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: não que eu já tenha conquistado, mas uma coisa eu faço, eu deixo minhas coisas para trás, aquilo que me prende, e sigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Só que lá ele disse: ele combateu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Há uma meta do cristão, há um tempo determinado, há uma carreira a seguir, como o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 2, 11, diz assim: Jesus principiou fazendo o seu ministério, fazendo um milagre. Aí você vai lá em João capítulo 18, 30, ele diz: Pai, consumado está, entrego a minha vida a teu Espírito. Jesus, ele concluiu a sua obra. E o Senhor Jesus não parou. Tudo tem um início, tem um meio, tem um fim, meu querido. Você, cristão, não pare, não desista, não. Há uma meta a seguir. O que é que o Senhor diz? Cuida do que é teu. O que é que ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11? Cuida do que é teu, para que ninguém roube a tua coroa, meu querido. Isso tem um cuidado, um zelo, uma proteção, uma luta, uma batalha. Satanás sempre vai usar pessoas para tentar te tirar do sério, te tirar para você desistir. Nós estamos no mundo, o mundo já é do maligno, mas o Senhor nos deu essa salvação, o Senhor nos deu uma autoridade. A supremacia da autoridade está sobre nós. Nós temos autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. O Senhor deu, como diz lá em Lucas capítulo 10, o Senhor deu autoridade aos seus discípulos. Quando eles voltaram: Senhor, que alegria, nunca se viu tal. Os demônios, as enfermidades nos obedecem. Mas o Senhor repreendeu a eles e disse: não alegrais por isso. Não alegrai porque os demônios se submetem a vocês, as enfermidades, tudo. Alegrai-vos antes porque o vosso nome seja escrito no livro da vida. Os discípulos nunca tinham visto isso. No nome, quem era o nome? No nome de Jacó. Jacó pecou, o nome de Abraão pecou, Adão pecou, não. Ele nunca viu um nome tão poderoso. O Senhor nos deu o nome. O Senhor decide e pregar o evangelho. Essa autoridade está na minha vida e sobre a sua vida. Quem é que pode libertar, transformar ou vencer o império das trevas, Satanás? A não ser a autoridade do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso é, se o Espírito está em você, né? Dons, tem aí, as pessoas fazem sinais e prodígios, porque dom não salva, meu querido.
As pessoas podem ganhar, arrastar multidões, pregar, viver em pecado, mas o que é que diz? Senhor, lá é como diz lá em Mateus capítulo 7, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz sinais, prodígios, maravilha. O Senhor diz o quê? Para essas pessoas que usam o Evangelho de Cristo para se favorecer a si próprio, para se aproveitar, escandalizar a obra de Deus, abusar da fé dos cristãos, daqueles que confiam em Deus, que escandalizam a obra de Deus. O Senhor diz: apartai-vos de mim, maldito. O Senhor não faz questão de nem conhecer, porque vós que praticai a iniquidade, não é nós que temos a tendência do pecado, aqueles que praticam a iniquidade. Iniquidade é pecado, pecado após pecado. Não estou dizendo que você não escorregou, teve alguma queda, como os próprios discípulos, em 3 dias que Jesus estava lá, eles voltaram para trás. Eles se decepcionaram, mas o Senhor arrebanhou todos eles e trouxe dentro de 40 dias depois da ressurreição de Jesus, conforme Marcos capítulo 16, o Senhor trouxe todos eles para Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder. Existe uma igreja aí, que é algumas religiões, que diz que o crente não pode cair ou tropeçar. Todos nós estamos sujeitos, meu querido. Todos nós estamos sujeitos, mas não é o que a gente quer. Nós estamos sujeitos ao pecado, não vivemos no pecado. Estamos sujeitos ao pecado, a cair, tropeçar, mas dar a volta por cima, como Davi, como Abraão, como os outros. Todos nós, os apóstolos, todos eles negaram a Jesus. Aí tem algumas religiões aí, a da predestinação, os calvinistas que crêem na predestinação, que diz que você não pode, aquele que um dia cair, esse não tem salvação. Mentira do diabo. Todos os apóstolos, eles negaram ao Senhor Jesus. Todos os apóstolos que andaram com Jesus, eles se desviaram. Durante só em 3 dias voltaram para trás. Quando o Senhor estava no seio da terra, pregando lá, anunciando o Evangelho, e foi pegar a chave da vida e da morte, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. E como é lá em Efésios capítulo 4, que ele desceu às profundezas da terra, os discípulos voltaram a fazer as mesmas coisas. E o Senhor, quando aparece as mulheres lá em Lucas, em Marcos capítulo 16, o Senhor manda as mulheres anunciar aos discípulos. Vai, principalmente a Pedro. Deus encontra 2 no caminho de Emaús que ia voltando. Essas pessoas se desviaram, afastaram. E o Senhor ficou ainda 40 dias na terra, depois da sua ressurreição, e mandou eles voltar para Jerusalém, coisas que o Senhor tinha pregado para eles. Até que eles voltaram, o Senhor apareceu a mais de 500 pessoas, daquelas pessoas que estiveram lá do Senhor Jesus, aqueles que o viram. Essas pessoas se afastaram, e o Senhor disse: volte para Jerusalém, coisas que o Senhor já tinha falado, que ele ia ser morto, ressuscitar, mas no 3º dia eles não entenderam que o Senhor. E o Senhor, nesses 40 dias, até sua exceção, conforme o Atos dos Apóstolos capítulo 1, que o Senhor subiu ao céu, e os anjos estavam ali, apareceu a ele: volta para Jerusalém, porque agora é com vocês. E depois que o Senhor subiu, 10 dias depois, veio o dia de Pentecostes, que foi inaugurada a igreja de Pentecostes. Eu sou pentecostal, tem fundamento a minha igreja. Igreja Pentecostal do Evangelho Amor de Deus, nosso pastor missionário Benedito. A nossa igreja tem um fundamento, base bíblica. Antigamente o Senhor, nos dias de Jesus, pregava na sinagoga, que era no judaísmo. Paulo pregou na sinagoga. Aí depois foi inaugurada a igreja do Senhor. Era em casa, mas hoje em dia nós temos as nossas igrejas, com o nome de praga, igreja pentecostal. O que é pentecostal? O dia de Pentecostes. 40 dias o Senhor ficou na terra, e depois, 10 dias depois, penta, que vem de 50, né? 50 vem de penta. Penta 50. O dia de Pentecostes é 50, após a ressurreição de Jesus Cristo. A nossa igreja tem reflexo. Então, meu querido, a salvação, mesmo você estando em Cristo Jesus, precisa lutar, batalhar pela salvação, permanecer até o fim, até a hora que Jesus te chamar, até a hora perfeita você está. Não, nem eu, mas nós estamos lutando todos os dias, meu querido. Agora você que está afastado do caminho, volta para o caminho do Senhor. Jesus está às portas, ao mundo que nós estamos, principalmente aqui no Brasil, o mundo. Nós estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra. Aí tem guerra que a igreja não vai vencer. Essa guerra é guerra perdida. O Senhor diz lá em Marcos capítulo
10:45, eu vim não para fazer só a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai e resgatar, e dar a minha vida em resgate de muito. Você é um resgatado do Senhor. Ei, a guerra do homossexualismo, a guerra do pecado, dos vícios, das drogas é perdida, Satanás já venceu. A igreja está aqui com um resgate. Você é um resgatado do Senhor. O Senhor nos tirou das trevas, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 13, e nos transportou para a luz. Você está na luz, conforme Mateus capítulo 5. Você não anda em treva. Agora o mundo cinza está em treva. Agora a guerra, o mundo caminha para Sodoma e Gomorra. Como o Senhor diz lá em Lucas capítulo 17, como nos dias de Noé, comia, bebia, casava e dava-se em casamento. É pecado casar, comer, beber? Não, é porque as pessoas estavam desapercebidas. Noé pregava o evangelho. E as pessoas não estavam acreditando que o dilúvio vinha. E eles foram pegos de repreende. As pessoas hoje em dia estão, quantas pessoas estão desviadas? O Senhor está às portas, o Senhor vai vir buscar a igreja dele. O céu já é nosso, estamos aguardando a vida do Senhor. E como nos dias de Ló, comia, bebia e folgava. Já não fala em casamento. Hoje, nós estamos vivendo os dias de Ló, meu querido, na terra. O mundo caminha para Sodoma e Gomorra. Em cima dos púlpitos, nas igrejas, a pedofilia, a prostituição, o pecado, a lascívia, todo o mal estão, principalmente dentro das igrejas, do povo que se diz ser povo de Deus, achando que Deus vai tomar alguma dessas pessoas por inocente. Essas pessoas que escandalizam o evangelho de Cristo, que usa para se autopromover, usa a fé das pessoas para escandalizar o nome do Senhor Jesus. Oh, meu querido, o Senhor disse que é melhor que ele nunca tivesse conhecido ao Senhor. Ai de vós, o Senhor chama filhos do inferno. São filhos do inferno, conforme Mateus capítulo 23, 15. O próprio Senhor saiu da boca do Senhor Jesus. Nós vivemos hoje, homens com homens, mulheres com mulheres, já trazendo em si a própria condenação. Conforme Deuteronômio fala, que ai do homem que se deitar e está debaixo da maldição. Aquele que é homem com homem, mulher com mulher. Então, se você que é homossexual, lésbica, sapatona, bissexual, transexual, e fala que os cristãos é homofóbico, então Jesus é homofóbico. Ele diz, o apóstolo Paulo era homofóbico, que ele escreveu lá aos Romanos, capítulo 1, do 18 em diante, que os homens amaram mais a criatura do que o Criador, e se tornaram, o Senhor permitiu que eles se desonrassem a si mesmo, as suas paixões de infâmia, homem com homem, e mulher com mulher, como os répteis e quadrúpedes, e já trazendo em si a própria condenação, e não só os que fazem, aqueles que concordam ou aceitam, já trazendo em si a própria condenação, já está condenado, não vai ser. Então, meu querido, então Jesus, Paulo é homofóbico. Eu respeitar uma coisa, concordar, nunca. Tem uns vídeos aí desse padre que pega, eu gosto, amo esse padre Moreno, não sei o nome dele, está aí no meu Facebook, que ele prega sobre isso. Você já imaginou se só fosse homem com homem, mulher com mulher? Daqui a 50, 60 anos, toda a nação, o mundo inteiro seria eliminado, não existiria mais, porque eu sou filho de um homem e de uma mulher, sexo oposto. E você, meu querido, tem pregado a verdade, tem compromisso com a verdade? Porque mais cedo ou mais tarde, até aquele que não acredita em Deus, até um ateu, cuidado, muito cuidado, até um ateu que não acredita em Deus do Senhor, ele vai prestar conta diante de Deus, todos. E todos nós seremos inexcusáveis, conforme Romanos capítulo 1, versículo 20. Deus não vai tomar ninguém por inocente. Deus não vai usar de ninguém de injustiça. Ele vai te dar uma oportunidade. Todos terão a oportunidade de Deus de conhecer a verdade e de escolher se vai para o céu ou para o inferno. Ei, ninguém vai para o inferno porque é mau. E ninguém vai para o céu porque é bom, não. É porque rejeita Jesus Cristo e não aceita Ele como o Senhor da sua vida. Como Ele diz em João capítulo 1 e o versículo 11. Vim para o que eram os meus, e os meus não receberam, mas todo aquele que me aceitar,
Dê-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Se você confessar com a boca ao Senhor Jesus Cristo, e em seu coração crer, você já crê, mas precisa confessar diante das pessoas. Isso significa que não casamento, o seu sim, o seu não, como o sim de Maria diante do anjo, eis-me aqui. E ali o anjo, ela foi aceita o sim de Maria para o Senhor Jesus. E você precisa do seu sim diante dos homens, de testemunha, porque o Senhor diz que aquele que se envergonhar de mim, o Senhor, meu Pai, se envergonhará naquele grande dia, diante dos anjos, diante de toda a multidão. Mas aquele que confessar o meu nome diante de toda aqui, o Senhor confessará naquele grande dia, diante dos anjos, diante de toda a multidão no céu, no juízo. E ele dirá assim: vinde a mim, bendito de meu Pai, possui a herança que foi preparada desde a fundação do mundo, porque você é o meu filho amado. Então, meu querido, essa é uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Espero que você tenha entendido que os reinos dos céus é tomada a força, conforme está escrito. Nós temos que ter a marca de Cristo. Jacó, quando lutou com o anjo, ele ficou com uma deficiência na sua perna, isso significa dependência de Deus. Paulo, em Gálatas capítulo 6, do 17 em diante, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ei, que marca você tem de Cristo? Que luta você, que sofrimento você tem sofrido por amor de Cristo? Você tem botado a sua cara a bater, a sua vida expor no mundo? A cruz é loucura para muitos, mas para nós é poder de Cristo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Colocarei no meu Facebook e no meu canal, o canal Luz para os Corações. Eu sou o evangelista José de Arimateia, congrego aqui na Igreja Pentecostal do Evangelho Amor de Deus, pastor missionário Benedito, missionária Elza, aqui no Jardim Vila Carrão, na rua Orlando Augusto da Silva, número 15, Jardim Vila Carrão, São Mateus, São Paulo, há 28 anos. Que Deus abençoe, fica na paz. Espero que essa mensagem sirva para você. Mesmo estando salvo em Cristo Jesus, mesmo Jesus já estando morrendo por nós, tendo morrido por nós, mesmo você já estando salvo, temos que lutar, permanecer e ir até o fim, tá bom?